Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos refatorar o código do Brocode que ele fez em C++ para o jogo Tic Tac Toe, que é o jogo da velha. Basicamente eu extraí esse código aqui desse vídeo do YouTube e aí ele deixou todo este código aqui nos comentários, no comentário fixado. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código e vou refatorar ele, tá? Porque como ele está indicando aqui, é para iniciantes. Então ele fez toda a estrutura de código para você aprender como manipular como manipular o algoritmo e como fazer funcionar, tá? Então, partindo desse ponto, eu vou fazer algumas sugestões de refatoração para esse código, ok? Então, se você quer aprender um pouco mais, fica aqui nesse vídeo e bora lá refatorar esse código. Bem pessoal, já copiei aqui o código lá do YouTube e já criei um projeto aqui no Visual Studio e vamos agora começar a refatoração. Bem, nós vamos começar aqui observando os seguintes passos, tá? Eu posso seguir duas abordagens, tá pessoal? Uma abordagem vamos dizer que seja arquitetural, tá? Onde aqui eu vou estar trabalhando, né, no quesito de organização de arquivos, de classes, tá? E eu posso também ter uma abordagem sintática, tá certo? Ambas elas podem se correlacionar, como eu vou explicar daqui a pouco, né? Mas eu tenho essas duas possibilidades, tá certo? E aí eu vou começar primeiramente pela abordagem arquitetural, tá certo? Ou seja, eu vou trabalhar com vocês algumas ideias de como é que a gente pode refatorar esse código, tá? E aí priorizando a arquitetura, priorizando a organização interna, tá certo? Então, só para ter uma ideia, né, como é que funciona. Primeiro, dentro da arquitetura a gente pode ter, né, organização de métodos, organização de objetos. Como é um código em C++, eu posso, né, também organizar em objetos, porque se fosse em C, eu priorizaria apenas as estruturas de dados e os métodos, tá certo? Eu também posso organizar, por fim, né, organização de arquivos, tá certo? Então, dessa forma, eu tenho esses três pontos principais onde eu posso trabalhar, certo? Quando se trata da questão de sintaxe, tá? Eu vou priorizar, né, aspectos de segurança de memória e também redução de warnings como um todo, tá? Então, quando eu vou observar aspectos sintáticos, né, então eu posso trabalhar com a redução de warnings e a segurança de memória, uma vez que eu tenho que modificar algumas sugestões, né, que o próprio o IntelliSense, o linter da linguagem vai me sugerir. E aí eu vou poder fazer essas intervenções, mas observando apenas a questão sintática, tá certo? E com relação à segurança de memória também passa, né? Por exemplo, você evitar utilizar algumas estruturas, você não você caminhar pelas melhorias da própria linguagem, né? Então assim, existem algumas sugestões, tá certo? Então, como eu já falei, eu vou trabalhar primeiramente no aspecto arquitetural, tá certo? Onde eu vou organizar os métodos, os objetos e os arquivos, tá bom?
Então vamos observar o seguinte. Primeiro, todo e qualquer aplicativo ele tem um fluxo de funcionamento, tá? Então, por exemplo, qual é o fluxo desse aplicativo? É um jogo, tá? E esse jogo ele tem algumas características próprias, né? Vou executar aqui só para mostrar para vocês. Então, é um aplicativo que ele executa na linha de comando, tá? E aí eu tenho interação, né, com o usuário, que é através da digitação de números, tá certo? E esses números eles vão dar a posição, né, do jogador, e por trás eu tenho também um algoritmo que representa uma inteligência, né, que está jogando o jogo da velha, nesse caso. Então, por exemplo, vamos jogar uma partida, né? Eu vou marcar aqui a posição, nesse caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou começar pela posição 1. Então eu marquei aqui minha posição e automaticamente ele já jogou aqui nessa posição mais embaixo. Vou jogar agora, vamos jogar na diagonal, 1, 2, 3, 4, 5. Já preencheu aqui e ele já jogou aqui, né? E agora eu vou jogar na posição 9 para ganhar. E aí eu ganhei e ele jogou, ele não chegou nem a jogar aqui, já interrompeu, tá certo? Então tá funcional, tá ok, tá certo? E aí, qual é a primeira sugestão, tá? Vejam que eu tenho muitas sugestões sintáticas, tá? Então eu vou priorizar a questão de organização, tá? Organização da arquitetura do jogo. Então, qual é a primeira sugestão que a gente pode tomar? A primeira sugestão aqui para melhorar tudo é que, primeiro, o jogo ele está sendo executado dentro do main, tá? Veja que ele está executando aqui, ó, todo o bloco, todas as chamadas de função, elas ocorrem aqui dentro, explicitamente dentro do main, né? Não só a chamada de métodos, né? Mas também as chamadas as declarações de variáveis, né? Veja que aqui o spaces, né? Eu tenho aqui a declaração do player, eu tenho a declaração de computer, no caso a máquina jogando aqui, né? Eu tenho uma flag running, que é em bool, tá? Que é um boolean. Então veja que tudo está declarado aqui. Esse código ele tem um aspecto bem parecido, tá? Com um código migrado de C, tá? Um código bem parecido. Então ele foi escrito em C++, mas ele está obedecendo bem às estruturas do C, né? Que é justamente essa declaração, né? Nesse formato, né? Que eu tenho os protótipos das funções, tá? E a utilização posterior, tá certo? Então assim, é um código, tá ok, tá funcionando, mas existe margem para refatoração, tá certo? E aí, qual o primeiro passo? O primeiro passo é que nós podemos mover essa estrutura de fluxo, né, para um objeto, tá certo? Então, como a gente está utilizando uma linguagem que permite isso, que é a orientação a objeto, né, dentro do C++, então a gente pode criar uma classe, né? E essa classe ela vai conduzir, né, a estrutura não só do jogo, né, do fluxo do jogo, como também as características particulares do jogo, né? Então eu não vou ter essas informações dispersas, tá certo? Dentro do jogo, dentro do main, por exemplo, mas sim dentro de uma classe. Então a sugestão aqui que a gente pode fazer nós vamos criar uma classe. Nesse caso vou criar aqui no mesmo arquivo, tá? E aí nós vamos ter uma classe chamada game, tá? E essa classe game ela tem uma estrutura. Qual é a estrutura? O fluxo do jogo, né? Então nesse caso eu vou criar aqui métodos públicos. Posso chamar aqui o init
posso chamar um run e posso chamar um end, de maneira que eu tenho a inicialização, a execução e a finalização. Por quê? Basicamente todo esse fluxo ele vai estar aqui, ó. Veja, eu tenho uma inicialização que são as configurações iniciais do jogo. Eu tenho uma execução, né? E eu tenho uma finalização aqui, ó. Então eu já tenho uma estrutura básica para cada coisa, tá certo? Então agora vamos fazer a declaração de cada um aqui. Faltou colocar o void. E vamos agora fazer a declaração. Vamos criar aqui o init. Nesse caso, né, o init ele não vai ter tantas informações, porque aqui basicamente é somente a declaração inicial, né, das variáveis. Então vamos mover esse bloco para o início, para ficar visível. E aí vamos fazer o seguinte: vamos mover, né, essas variáveis aqui para serem variáveis privadas, né? Vou só mudar aqui a ordem, que geralmente as variáveis privadas ficam embaixo, tá? E aí eu tenho os mesmos erros sintáticos, tá? Não são erros que a gente vai tratar agora nesse primeiro vídeo. Nós vamos primeiro tratar a estrutura. E aí vamos colocar agora aqui, ó, um drawboard. Ele vai ser chamado para desenhar o board, que nesse caso vai ficar aqui dentro em init. Esse while aqui ele vai ser movido para dentro do run. E o end vai ser a execução da mensagem de despedida, tá? Tirar isso daqui também. E o que é que nós podemos fazer? Nós vamos colocar apenas aqui game, né? Game. Aqui vai ser game.init, game.run e game.end. Beleza? Então veja que o fluxo aqui continua normal, né, sem problema. Vamos ver agora se ele está buildando e vamos ver o erro. Quais são os erros nessa primeira organização. Então, primeiramente aqui não deu erro, tá? E agora vamos tentar executar. Ó, está funcionando. Vamos ver se eu consigo jogar. Posição número 3. Vamos agora para a posição número 2. E agora posição número 1 para ganhar. Então, está funcionando legal, tá? Então aqui, pessoal, essa estrutura ela é muito importante, né? Veja que tudo funcionou normalmente nesse primeiro momento. E veja que eu tenho agora uma organização interna melhor, tá certo? E qual é o próximo passo, né? O próximo passo aqui seria mover todos esses métodos e todas essas funções para um arquivo separado, tá? Como eu mostrei aqui para vocês, né? A gente tem a organização dos métodos, né? De objetos e de arquivos. Então, quando eu fiz essa separação, né? Organizando os métodos, eu tenho como agora separar esses objetos também dentro da chamada e também os arquivos, tá? Então,
uma sugestão é você mover esses arquivos para cá. Ó. Você vai criar um header e aqui vamos criar um novo arquivo, uma nova classe, né, que vai ser game, tá? E aí veja que eu tenho um game.h e um game.cpp, ok? Não foi registrada. Eu acho que deve ser, vamos chamar de game tic-tac-toe. Ótimo. Então, ele já criou aqui. Ele criou o arquivo .h, que está aqui, e criou o arquivo .cpp, que está aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mover agora toda essa estrutura de arquivo para lá, tá? Nesse caso, eu vou chamar aqui o ponto .h, eu vou chamar para cá. Eu vou ter que renomear só o arquivo, né? Tic-tac-toe, só para ele manter a coerência. E agora eu vou chamar esses métodos para lá. Vamos começar com esses métodos aqui. E aí eu vou ter que renomear o namespace também aqui. Ok. E agora eu vou levar também as funções que eu estava utilizando, que são funções de suporte, mas que agora elas vão ficar declaradas aqui e, consequentemente, elas vão ter que ser movidas lá para o outro arquivo. Lembrando que isso também vai mudar, tá? Eles vão ter que ser adaptados adequadamente. Nós vamos ter alguns problemas de include, uma vez que eu estou utilizando algumas bibliotecas, né, do sistema, mas aí nós vamos movê-las para lá também, tá? Nesse caso, elas vão ficar aqui no ponto H. Vamos ver se é o suficiente. Isso. E agora vamos chamar aqui a função tic-tac-toe. Ele vai reclamar e vai pedir o include. Perfeito. Então, visualmente aqui ele não tem nenhum warning, tá? Mas vamos verificar agora se ele está compilando, tá? Vamos fazer aqui o build. Ok, tudo ok na compilação. E vamos agora executar. Estou aqui, mesmo jogadas, né? 1, 2 e 3. Venci, ok. E vejo que está normal, ele está chamando as funções normalmente, tá? Então, tudo está conforme o jogo original. Então veja que ó, a mudança agora, como é que o código ficou, né? Agora eu tenho uma classe, né, chamada de game tic-tac-toe. Eu tenho essa inicialização do objeto, eu tenho o run e tenho o end. Então, nesse caso aqui, o método main ele está totalmente limpo, tá certo? Ele está de forma muito mais limpa, porque ele está representando apenas o fluxo inicial do jogo. Então veja aqui, quando eu fiz a mobilização, né, de métodos, de arquivos, eu trouxe ele de forma original, que estava totalmente diluída, né, os arquivos estavam diluídos, e agora ele tem uma organização interna, tá? Ele tem a organização de métodos internos, né, a privacidade, o princípio, né, de encapsulamento. Eu tenho também a organização dos arquivos, tá? Uma vez que eu tenho os arquivos .cpp aqui separado, o arquivo .h também separado, né? E o arquivo main aqui também
separado, e aí eu consigo organizar obedecendo esses princípios arquiteturais. São coisas simples, mas que quando você está lidando com um projeto maior, um projeto de maior porte, né, esse princípio ele precisa ser mantido, certo? E aí você tem como quebrar. Uma vez que você aprende esses princípios, você começa a quebrar aquele código que estava em um arquivo só para um arquivo separado, né? Também obedecendo questões de memória, né? Uma vez que quando eu estou chamando aqui, eu consigo identificar o fluxo de operação, né? E isso faz com que eu libere memórias, objetos na memória de forma adequada, né? E também eu consigo organizar os arquivos, tá? Então os arquivos eles ficam melhor organizados, melhor separados, e isso ajuda na manutenção do meu projeto, ok, pessoal? Então é isso para esse vídeo. No próximo vídeo eu vou estar trabalhando com esse mesmo código aqui, porém com uma versão com a observação, né, de questões sintáticas, né, como eu mostrei para vocês. Eu tenho aqui algumas possibilidades de melhoria, né, quando ele tem essas reclamações aqui, ó, quando o próprio compilador, né, o IntelliSense aqui, ele está reclamando, e aí eu posso melhorar do ponto de vista sintático, ok? Então essa parte aqui vai ficar para um segundo vídeo, né? E aí qualquer comentário, qualquer sugestão pode deixar aí nos comentários, e até o próximo vídeo.